Alô, alô, aquele abraço, bem-vindos, bem-vindas, torcedores da Velocidade, aqui no canal UOL, também no YouTube do UOL Esporte, chegando com o Pole Position, aqui você chega primeiro, espaço para falar de Fórmula 1, de velocidade, vem aí o Grande Prêmio de Miami, com uma corrida sprint aí no meio do final de semana, assunto para a gente tratar daqui a pouquinho, temos um convidado muito especial para conversar com a gente em mais essa edição do Pole Position. E claro, não estou sozinho, estou com a nossa insider, Juliane Serrazoli. E aí, Juju? Tá quente aí, hein? E aí, Marcelo, você acredita? Londres, e eu não tô assim porque eu quis fazer roupinha bonitinha pro programa, não, viu? Realmente tá calor aqui, eu tô me preparando para passar ainda mais calor em Miami. Miami deve estar sensação térmica de 33 graus, com muita Uau. umidade também, um desafio bastante grande para os pilotos vindo por aí. Pois é, e olha só, aqui em São Paulo eu olhei para fora, eu vi um fog. Falei, nossa, eu vou no Rádio Parque, não, é Ibirapuera, que tem aqui perto de casa. Oh, meu Deus, quanta Mudou de diferença. identidade. Eu falei, nossa, as coisas estão meio trocadas, por isso que acabou a luz em Portugal. O mundo está ficando muito louco. Mas a gente é o seguinte: a gente tem um cara aqui para conversar com a gente, um nome histórico brasileiro da Fórmula 1, podemos dizer isso. Estávamos conversando aqui, eu e a Ju fora do ar, a Ju descobriu um negócio sobre ele que eu não sabia, ela também não, então você também não deve saber, e ela vai contar para você. Um cara que tem participação ativa na carreira de muitos grandes pilotos brasileiros na Fórmula 1 e que hoje é o nosso convidado especial, empresário, engenheiro, Fernando Paiva. Bem-vindo ao Pole Position. Tudo jóia? Tudo bem aí? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Juliana. Bom, alô aí para os ouvintes, para os assistentes aí do UOL. E vamos embora. É isso. Ju, conta para o nosso telespectador o que você descobriu sobre o Fernando. A gente já vai começar assim, então vamos começar. Eu fiz uma matéria uns anos atrás sobre um time de brasileiros que tinha introduzido, foram dos primeiras pessoas que introduziram a telemetria na Fórmula 1. O Otávio, que você deve conhecer muito bem, né, Fernando? O Otávio mandou Sim. mensagem para mim e falou: Não, eu tenho essa história para contar, e eu não fazia a mínima ideia disso. E aí a gente fez uma entrevista longa, virou um especial também no UOL. O especial era o dia em que a engenharia brasileira bateu a Ferrari, que era a É. história de um teste que eles fizeram, porque eles eram da telemetria da Minardi. Então, a Minardi, equipe pequenininha, nanica, no final dos anos 80, eles tinham essa telemetria e aí eles estavam fazendo um acordo com a Ferrari para receber os motores deles, e a Ferrari falou, não, tem que ir com a nossa telemetria. E o Giancarlo Minardi falou, não, vamos comparar a telemetria que eu tenho com a telemetria que a Ferrari está querendo colocar para a gente usar. E aí fizeram um teste com a telemetria brasileira e a telemetria da Ferrari, e no meio do teste o Luca de Montezemolo falou, pode parar, vocês podem usar a de vocês, porque a telemetria brasileira era melhor do que a telemetria da Ferrari. Eu não fazia ideia de que o Fernando, que eu conheço como empresário de pilotos, um homem de marketing, tinha feito parte dessa história, né, Fernando? Que coisa incrível. Eu sou engenheiro, né? Eu sou engenheiro industrial, especializado em computador, tenho especialização e pós-graduação nos Estados Unidos e na Itália. É, eu sempre gostei, continuo gostando. Fim de semana agora em Jeddah, acho que eu sentei 40 minutos com o Mário Isola da Pirelli e mais de uma hora com a Andrea Stella da McLaren, porque eu gosto de me manter aí como é, né? Updated com o negócio. Eu curto a coisa, gosto muito. Aqui no escritório é maravilhoso, porque a molecada de 20 e poucos aqui fala, mas a cada semana tem pelo menos uma ocasião que o cara fala assim pra mim, como você aprendeu isso aí? Como quem diz, esse velhote aí, como é que ele sabe isso aí, entendeu? É que esse velhote aqui mexia com isso antes de todo mundo mexer com isso, né, entendeu? Mas é isso aí, essa ideia, essa história aí da telemetria foi o que não foi o que me começou na Fórmula 1. É engraçado que o que me começou na Fórmula 1 é ser irmão mais novo de 3 homens. Então, e ter nascido em Piracicaba, onde era tudo interiorano maluco. Então tinha corrida de rua, Piracicaba tinha corrida de rua,
Obviamente, meu pai era médico, meu pai era cardiologista. E, obviamente, os clientes ricos lá gostavam de corrida, corriam, etc. Então, um super amigo do meu pai lá era um cara que correu com os Fittipaldi, com o José Carlos Patti, com essas pessoas aí, Walter Hahn. Então eu gostei de corrida desde criança, assim, né? Irmão mais velho, só menino. Cara, corrida de automóvel naquela época. Hoje em dia a gente fala assim, cara, metade das pessoas de 16 a 18 anos nos Estados Unidos hoje não tem licença para dirigir, não tem carteira de habilitação. É inacreditável, né? Uau. É um negócio assim que você fala, cara, como é que pode, né? Eu tirei com 18 anos em um dia, mas eu dirigia há 5 anos, né? A regra lá em casa era quando você alcança a embreagem, era. Então, assim, essa história da telemetria não é onde eu começo, não. Na verdade, eu começo assim, eu conheci meu irmão mais velho conheceu o Reginaldo, eu conheci o Dinho Leme, e eu tinha mania com fotografia, sempre tive máquina SLR e tal, e eu comecei a tirar fotos de automobilismo no fim de semana, e ganhava uma grana com isso aí. E aí tinha as credenciais e tal. Então eu, assim, com 16 anos de idade, tirava foto de corrida de carro. E aí fui estudar engenharia, já sempre com o olho nisso aí, mas interessantemente essa empresa minha adotável, que vai aparecer nessas fotos daqui a pouco, um negócio chamado NGD, a empresa chamada NGD, o que famosamente uma vez fechou o telejornal mais assistido da história do Brasil, naquela outra emissora, e assim, porque eu falei numa entrevista pro Reginaldo umas coisas, e aí o Reginaldo, foi a primeira vez que a gente falou na TV, o Reginaldo falou assim, e o que é NGD? Que ele sabia muito bem. NGD eram as iniciais do Otávio, Guazelli e o G, aí eu com o Christian. Aí já é o último ano de Minardi. Pô, maravilha, esse carro andava muito. Esse carro, na metade da temporada, estava na frente da Ferrari no campeonato. Aí acabou o dinheiro. E isso é o contrário, é o início. Mas então, assim, esse negócio de NGD era Nardini, Guazelli e Dallara, que eram os três sócios. Eu entrei depois. E o que a gente fazia era tudo de automação, computação, não tinha nada a ver com automobilismo. A gente se aproveitava da lei da informática para fazer o que não tinha no Brasil. A gente trazia de fora, adicionava valor nacional e implantava nas empresas. A gente implantou a primeira loja no Brasil que teve computador no caixa, era uma loja de cama, mesa e banho, de Casa Campos, em Campinas e tal. Primeira loja do Brasil, Pernambucanas não tinha, eles tinham. Olha então, só. A gente desenvolvia tecnologia brasileira onde não tinha, né? Aí, por causa de indústria tabagista e por causa dessa minha conexão com o automobilismo, eu conheci um cara da Câmara e falou, vocês fazem isso aqui pra gente? Fazemos. Porra, fazemos. E fizemos 3 coisas desse tipo. Fizemos cronometragem da primeira vez que teve MotoGP no Brasil, foi em Goiânia, em 87, eu e eu fomos lá dar uma força para o pessoal daquela outra emissora integrar um negócio na transmissão. Naquela época era tudo amador, né, cara? Era tudo, cada país era de um jeito, cada país gerava sua imagem, era bem assim. Estamos falando de 87 em Goiânia, né, cara? Então, nós tínhamos que integrar o sistema de cronometragem na TV, passar o texto para eles, para o Chiron. E não tinha jeito de fazer. A gente, em 4 dias, escrevia um novo sistema de cronometragem. Uau! E aí virou o sistema de cronometragem. Esses caras hoje, os espanhóis que pegaram esse sistema, são a Alcamel, são a maior empresa de cronometragem e dados de corrida do automóvel do mundo. Eles fazem todas as fórmulas, que não é o Fórmula 1, não sei o quê, todos que não têm o seu próprio, são eles que fazem. Legal. Então vocês é isso, a gente começou desse jeito, né, Fernandão? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a tua carreira, que tem... Só para você ter uma ideia, você que está vendo a gente aqui no UOL, ele há mais de 20 anos cuida apenas da carreira do Emerson Fittipaldi, né? Cuida das coisas dele, cuidou da carreira do Cristiano da Mata, tem muita história para contar, né? Mas falando um pouquinho do que vem por aí desse ano, você conhece muito bem a McLaren está deitando e rolando por enquanto, né, Ju? O Lando Norris, o Lando Nato Nobilis, como eu brinco aqui no nosso pole position, porque toda a corrida ele faz uma bobagem. Ele, o ano passado, ganhou Miami, e a McLaren, nos últimos, acho que 2 anos, né, Ju, podemos falar assim, 2 anos, 3 anos, tem crescido, assim, vertiginosamente, em termos de carro, de competitividade, de piloto. Esses 2 meninos são muito bons, o Piastri também e tal, e você acompanha de perto também essa evolução, né? Queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência onde começou
para você, né? Esse renascimento da McLaren, né? Simples. O negócio estava assim como a Fórmula 1, né? Quando o Bernie é um cara, imagina, um gênio. Mas ele saiu na hora certa, né? O negócio estava estolando, né? Tem uma hora que tua genialidade, né? O que a Apple vai inventar depois do iPad? Sabe umas coisas assim? Então, uma hora que não tem, né? E aí, na McLaren estava acontecendo isso. Primeiro porque o departamento comercial ainda achava que a McLaren era a bola da vez, a McLaren não era mais a bola da vez. Porque começou com a derrocada de ter perdido o motor, inicialmente perde o motor Honda. Tem aquela fase que eu, aliás, era manager do Christian, que estava assinado com a McLaren, ele não vai, eles começam a perder corrida. É a primeira vez que você começa a perder. Aí, lá na época do Mika. Aí o Mika é o único cara que ganha 2 campeonatos com o motor Mercedes em cima do Schumacher, daquela Ferrari imbatível do Schumacher. Que aí tem uma coisa muito interessante depois. E aí você passa, a Mercedes passa a ser da Mercedes, fica essa coisa, essa troca-troca de motor. Eles voltam com a Mercedes, porque viram que não dava para escapar disso. Então você fala assim, não tem hoje um fornecedor. Mas a grande mudança é a entrada do Zak. O Zak, quando ele estava lá, eu conheço o Zak desde 1996, a gente comia sanduíche frio junto. E ele é bem mais competente que eu no comercial também. O cara é o gênio disso aí. E é um cara de agência, um cara, é colega, né? Sempre foi amigo, até hoje amigo, assim, troquei mensagem com ele hoje de manhã. E ele entra lá. Eu fui visitá-lo no MTC, na sede cinematográfica da McLaren, que vocês deviam fazer uma matéria lá, porque vale a pena. E eu fui visitá-lo lá, e não sei se vocês já foram lá, mas o estacionamento é do outro lado, você passa embaixo de um lago para chegar no prédio. Então tem um corredor gigante com milhões de coisas, laboratórios e tal. E aí ele falou assim, anda mais longe de mim. Eu falei assim, mas ele falou assim, eu sou o americano com um alvo nas costas que os caras estão tentando matar. De repente o cara erra o tiro, entendeu? Você imagina isso. Eles pegam um cara que tinha vendido uma agência, a agência de mais sucesso do automobilismo mundial na época, a única agência de patrocínio de automobilismo que deu certo, JMI, e vende para um grupo grande. Ele tinha que ficar dentro 3 anos. No primeiro ano que ele fica dentro, os caras põem ele para CEO do grupo de agência, falaram, você é melhor que todo mundo que a gente tem aqui. Quando ele cumpre os 3 anos, ele sai e vai para a McLaren, ganhando menos, arriscando mais. O cara, assim, ele tinha posto o dinheiro para dentro, tinha vendido por dezenas de milhões a agência. Mas super risco, mudar de profissão é paixão. Ele já correu de carro e corria bem. O Zé correu de Fórmula 3 na Inglaterra, ele corria de... O cara não é bobo, não. Quando ele cabia, né, Fernando? Não, mas ó, você quer saber? Acelera até hoje. Vai acelerar de brincadeira com os caras. Aí o cara acelera, tá um pouco grandinho. E aí, na verdade, ele já era um pouco assim, fortinho, não era gordinho, não era fortinho, mas andava muito. Aí, entrando o Zak, o que acontece? Ele muda o comercial de cara. O comercial estava tentando vender, era o cara da época do Ron Dennis, que a ordem era o seguinte, a gente não quer ter um monte de sticker no carro, a gente não quer ter um monte de gente aqui na corrida, nós somos uma equipe de corrida, arruma um cara aí que pague tudo. Esse cara não existia mais. Tinha um na Fórmula 1 inteira que era Marlboro na Ferrari. Era isso. E que quando acabasse, ia acabar. Então, o Zak entra e fala assim, não, eu sou americano, eu vou fazer do jeito americano, eu vou vender o que tivesse. A xícara do café, se o cara quiser comprar, eu vendo, entendeu? E ele reformulou o comercial. Então, a primeira ordem na casa que ele pôs o dinheiro para dentro. Porque é um ciclo vicioso na Fórmula 1, né? E era mais ainda na época do Bernie. Esses caras deram uma acertada nisso aí. Que era assim, a equipe que ganha, ganha mais dinheiro. Então, o ano que vem, ela tem uma tendência a ganhar. Você pega todos os esportes de liga americanos, a equipe que pega o último no campeonato é a primeira que escolhe o jogador do draft, né? Para tentar melhorar a situação do cara. Então, imagina, na Fórmula 1 você perpetuava o bom. O cara ganha mais dinheiro, gasta mais, ganha de novo. E assim vai. Porque dinheiro é velocidade. Então, ele acertou o comercial. A segunda coisa que ele acertou é essa coisa do culto da personalidade, né? A Fórmula 1 vinha de
antes da restrição de custo, antes da história que você só pode investir tanto por ano, você só pode gastar tanto por ano, que tem uma roubadinha aqui e ali, mas, cara, deu um jeito na coisa. Por exemplo, eu tive com a Toyota, quando a Toyota gastava 900 milhões por ano, vai aparecer foto. Nossa. E um dia eu perguntei pro cara do marketing lá no Japão, no escritório dele, no último andar de um prédio que era inteiro da Toyota, e de costas pro Jardim Imperial. Eu falei assim, Tanaka, 900 milhões por ano, tomando um pau da Ferrari que gasta 460, né? Eu já tive numa equipe de 10 que disputava com a Ferrari que gastava 100 e a gente dava pau neles. Assim, metade do ano a gente deu pau nos caras. Ele falou assim, mas é que aqui o raciocínio é o seguinte, esse dinheiro vem de mim, é $9 por Toyota, é $100 por Toyota. Fala, Ju. Não, só para lembrar que às vezes o pessoal que está assistindo não sabe a diferença que isso, 900 milhões, hoje o teto é 175, daí tem a parte de marketing, salário de piloto, vamos dizer que é 250 que eles gastam, né, 200 milhões é muito dinheiro, e a gente está falando de 15 anos atrás. E você pode investir, né, a Ferrari na época, que era a segunda, gastava mais, gastava 460. Então o Zé corrigiu essa história do dinheiro, né? Eles passaram a ter o dinheiro para investir e coisa, e corrigiu essa outra história, que era a história, essas equipes tinham um deus, era o Jean Todt, era o não sei o quê, elas tinham um deus, né? Todas elas, o Ron Dennis, né? E aí virou uma coisa do tipo assim, cara, não tem essa de Deus, isso aqui é administração profissional, nós estamos gastando um monte de dinheiro dos outros aqui, entendeu? Tem que ser um negócio assim, quem que sabe fazer aqui, entendeu? E ele põe de cara um cara que hoje chegou a estar na Audi como team principal da Audi, saiu antes da Audi virar Audi, que é o Andrea Seidel, mas é um cara mega competente, que ganhou tudo aí no Sport Protótipo, no FIA WEC, e foi armando assim, quem que a gente contrata, o que a gente põe, quem que manda nisso e tal, e identificou no André. Então aqui eu vou, fazer declaração de culpa, né, o waiver, não sei como é que fala em português, eu sou amigo do Zeca há 30 anos, sou amigo do André há 25 anos e trabalhei com o André, trabalhei com o Zac, então e tenho... O Emerson tem contrato com a McLaren há mais de sei lá quantos anos, como ele é embaixador da McLaren. Então eu tenho assim, eu tenho uma paixãozinha por eles e pela Ferrari. Então assim, ele começa corrigindo o comercial, daí ele corrige a gestão. Ele tira uma gestão, eu vou até arriscar uma coisa aqui, ele tira uma gestão europeia para uma gestão americana, que interessa que é resultado, dane-se quem fez, a plaquinha no escritório, não quero saber quem leva o crédito, quero saber o que acontece. Várias vezes ele muda a estrutura para acomodar mais gente em cima, assim, para não ter a briguinha do ego. E aí, finalmente, o que acontece com o André e Stella por cima é que eles conseguem dar 2 golpes muito grandes de contratar 2 caras que o André sabia de outros empregos, que não era o cara que levava a fama, mas era o cara que fazia, então era um cara que não custava 100 milhões por ano, mas você conseguia contratar, você conseguia roubar da outra equipe. O André, na quinta-feira, antes de Miami, essa semana aqui, o ano passado, eu tava trocando ideia com ele, assim, ele falou assim, eu perguntei isso, eu falei assim, André, esse pacote da regra, eles mudaram porque nós estamos chegando já no limite que dá para explorar esse cara? Ele falou, não, acabamos de achar um breakthrough, você vai ver o que vai andar aqui. E vai andar aqui e vai andar por um tempão, porque é um breakthrough, é um negócio assim, nós achamos um treco que vai dar para desenvolver um monte de coisa em cima disso, imagina. Então, ele é aquele cara que ele sabe fazer, mas ele sabe mandar fazer. Ele sabe pegar quem faz, ele sabe que é essencial, né? Quando você tem equipes de 1.200 pessoas, das quais 450 são engenheiros, a grande maioria com especialização, mestrado, etc. Então, fica complicado você decidir, é difícil tomar decisões complexas, né, sobre coisas complexas, que o cara não tá nem aí para te vender ou não, ele acredita naquilo e ele quer fazer aquilo. É cientista, engenheiro, esses caras aqui, né? Então, ele tem muito do mérito, e se você pergunta, eu apresento ele para um convidado lá na McLaren, eu falo, esse aqui é o André Stella, meu amigo, que deu essa virada técnica aqui nessa coisa. Ele fala assim, eu e as 1.200 pessoas que trabalham comigo. É a primeira frase que ele fala. Você não consegue fazer esse cara não falar isso. Não consegue. E não é politicagem, não. É daqui, não é daqui, não. Entendeu? O cara é 10 mesmo. Então é isso. Fernando, a explicação da McLaren por cima é essa.
quem são essas duas pessoas? Uma é o Rob Marshall, né? Da Red Bull. Eu falei duas Que meio assim, eu dei duas eu falei mais ou menos. Esse cara, eu acho que quando ele saiu da Red Bull, o Christian Horner tava falando, não, ele tá meio redundante aqui, a gente nem tentou segurar, mas coincide dá 6 meses depois que ele chegou na McLaren, e aí as coisas começam a andar bem para eles, sendo que ele é um cara que sabe, entende muito de pneu, e aí eles conseguem fazer o pneu funcionar, que é uma coisa fundamental na Fórmula 1, então esse seria o nome. Mas o André tem uma coisa que eu sempre noto, que ele tá sempre com um pin com o capacete do Gil de Ferran, né? E ele sempre fala que todo mundo, o tempo inteiro, sabe que essa história começou a ser construída lá atrás pelo Gil de Ferran e que ele, como esse chefe de equipe que ele é hoje, tem muito a ver com os conselhos que ele ouviu do Gil. Tem muito a mão dele nessa equipe também, né? Tem. E outra coisa, né, do Gil. É outro cara, o Gil é outro cara do ego, ou seja, muita gente, quando ele faleceu, não sabia quem era o Gil de Ferran de verdade, né? O tanto que ele tinha feito no automobilismo, na pista e fora dela, né? E porque é o cara que também não tá na autopromoção, né? É o cara que o meu lado é o de trás, né? O meu lado é o de trás da câmera, é o de trás do holofote, ao contrário de certas pessoas que podem aparecer na imagem, como por exemplo agora. E então sempre querem um holofotezinho. Eu, se tô naquela foto, tô fazendo assim, ó, você pega meu cabelo. Mas e o Gil, o que ele trouxe, eu acho, é uma coisa que complementa uma coisa do Zac e completamente complementa essa direção técnica, que é assim. Há um drama hoje na Fórmula 1 pela excessiva tecnologização e computadorização, que eu sou responsável por ter iniciado. Quando eu comecei com essa história de computador, você imagina que nós éramos pioneiro, assim, tinha 4 caras fazendo isso no mundo, entendeu? 4 empresas. E uma na Inglaterra, uma no Japão, na Itália e uma no Brasil. E aí, o que se fala? Para você falar que o piloto acabou de dizer, não, lá embaixo, nós estamos fazendo tudo de pé embaixo. Você fala assim, não. Quando você passa naquele kink, você tira o pé um tiquinho. Nossa, gerava uma polêmica. Uhum. Porque o piloto nem percebia que ele fazia isso. Era um negócio tão reflexivo, dava aquela escorregada. Imagina que um avião, o piloto automático de um avião, corrige 50 vezes por segundo as coisas. Por isso que o avião hoje é muito mais macio do que ele era, assim, sacode menos, avião grande. E um piloto chega a corrigir de 10 a 15, alguns até 20, entendeu? Assim, então o cara tem uma sensibilidade. A gente, se tentar, tem aquela história do cronômetro, né? Você fazer tec, 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 você vê quanto rápido você faz, tem um limite muito grande, eles são assim, metade da gente. Então o Gil entra nessa situação de, hoje na Fórmula 1, você acerta o carro à noite no simulador, com o moleque andando no simulador lá, e isso adianta muito o lado, porque quando você está perdido na sexta, muitas vezes você vê um time que está perdido na sexta, chega no sábado, abre o treino, tá P1, né? Tentaram umas coisas meio radicais, que não dá para tentar na pista, porque não dá para voltar, e falaram, não, por esse caminho vai, e aí fala-se com o piloto, e o Gil fez muito isso, essa interface de o que é rápido, o que é bom de guiar. Tinha um engenheiro famoso na Ferrari nos anos 90, que ele falava assim, quando ele debriefava o piloto falava, não, aqui o carro tá muito bom, aqui o carro tá muito bom, aqui eu sinto o carro um pouco nervoso, aqui também a traseira tá... Tudo onde o cara falou que o carro tava bom, ele falava assim, ó, a gente tá precisando trabalhar o carro aqui, ó, agora a gente já sabe onde a gente precisa trabalhar o carro. Aqui o carro tá muito lento, porque se ele tá bom é porque ele tá muito lento. Aonde ele tá nervoso é porque ele tá rápido. Tá bom, sim. Esse é o conundro, né? Esse é o dilema da Fórmula 1 hoje. Você consegue simular tão perfeitamente as coisas que você consegue achar um carro que, pelas leis da física, ele é o mais rápido naquele circuito, naquela condição, naquele clima, com aquele pneu. Agora, e se o cara perde 2 décimos porque ele tirou o pé num lugar que o carro está muito no limite? E esse acerto é assim, né? O melhor caminho entre 2 pontos, o caminho mais rápido entre 2 pontos é uma reta.
Mas e se nessa reta tem um buraco de 2 metros que você tem que pular? Então, de repente, se você contornar 4 metros, você alongou 2, mas foi mais rápido, porque você não arriscou de cair, né? Então é complicado o negócio. E o Gil, cara, o Gil era mestre disso aí. O Gil era mestre disso aí. Falando aí com o piloto. Ele era. E o piloto sentia essa confiança, porque esse cara não é um engenheiro, esse cara não é um técnico, esse cara é um piloto. Ele já teve com o bumbumzinho aqui onde eu tô. Ele conhecia bem a categoria, né? Isso é muito importante. Muito importante. Sou suspeito para falar do Gil também. Né? Também é amigo. Isso aí, muita gente, né? Era um cara muito querido, né, Fernando? Ele era um cara muito querido dentro e fora da pista também. A gente conversava na época da Indy, que eu fazia a Indy, eu falava com ele, o Castro Neves, e ele só, assim, eram elogios incríveis, assim, sobre ele e tal. Um cara especial. Ele só não foi para frente na Fórmula 1, que era aquela época feroz da Fórmula 1. E ele num teste lá teve um acidente bobo, assim, bateu a cabeça, um negócio trouxa, assim, um negócio. E aí bateu a cabeça no box ainda, não foi? Alguma coisa assim, entrando no carro. No ar-condicionado. Aqueles caminhões horrorosos que a gente usava, com o ar-condicionado pra fora, assim, você abria, clac, que nem uma gaveta, assim, coisa de europeu, senão não cabia nos túneis. E aí ele bateu assim, pá, olhando para você, passa, mas bateu, assim. Não lembro se levou ponto, mas não foi bom. E é coisa assim, e aí, né, você fala, mas então testa na outra semana na Fórmula 1. O drama nem comédia nem tragédia. Drama é a modalidade favorita, sempre foi, né? O europeu curte um drama. Você acha que dentro dessa política, Fernando, essa relação Norris-Piastri para a temporada, você acha que haverá uma preferência ou dentro disso que você acabou de falar, cada um que se vire? Essa questão é muito simples, muito fácil. É quando e não ser, né? Tem uma hora do quando. A história é cheia de histórias de títulos perdidos, como talvez o do ano passado. Eu estava na Hungria no ano passado, onde o Lando foi de uma gentileza ímpar com convidados nossos, que nem patrocinadores eram prospectivos. O meu comentário para o Zac foi assim, esse cara aí, cara, não tem media training, não tem nada, o cara é legal mesmo, o cara é do bem, o cara é dos nossos. E aí aconteceu aquilo lá na corrida, quer dizer, então... Só lembrando, pessoal, né, Fernando, o que aconteceu na corrida é que o Piastri estava na frente, o Norris estava em segundo, e eles tiveram que parar o Norris primeiro, e daí o Norris foi para primeiro por causa disso, fez o undercut no próprio companheiro, e daí eles ficaram umas 15 voltas falando no ouvido do Lando para ele devolver a posição, e ele devolveu a posição, então desistiu de uma vitória. E depois daquela corrida, muita gente falou, esse é o título do Lando indo embora, porque eram 7 pontos aí que poderiam fazer diferença no final. No final das contas, não fez, porque o Verstappen fez aquela corrida de ET lá no GP de São Paulo e fechou ali, basicamente, o campeonato. Mas foi isso que aconteceu, né? Ele desistiu de uma vitória, mas ao mesmo tempo ele só estava na frente por causa de uma estratégia da equipe. Foi meio que uma confusão dentro da McLaren ali. Mas é isso, quando você tem dois muito fera, muito competitivo e muito de boa, você vai ter que tomar decisões, né? Alguém vai ter que tomar essa decisão, vai ser o Zac, entendeu? E ele vai tomar, ele não vai perder de novo, né? Perdeu a graça. Tudo bem, para a equipe, na verdade, na real, para a equipe ganhar o Construtores é mais importante que o piloto. Claro. Porque faz uma diferença aqui, incrível do dinheiro. Money talks, bullshit walks, exactly. Então, mas tem, né? A história é cheia de Piquet e Mansell, de Prost e Senna. Prost e Senna nunca chegaram a perder porque o cara era tão bom. Peterson e Emerson. O próprio Hamilton e Alonso, né? Essa foi a história na McLaren, Hamilton e Alonso perdendo para o Kimi Raikkonen. Não lembrava dessa, verdade, né? 2007, isso mesmo. Aquele campeonato foi assim. O Stella coincidentemente, estava na Ferrari nessa época. O André. Estava na Ferrari. Na Ferrari. Ele era o engenheiro de pista do Raikkonen, né? Isso, ele foi. Por isso que eu lembrei. Por isso que eu lembrei na hora. Ele era um performance. Eu lembro dele mais como Alonso, né? Depois, em 2010, aquela decisão com o Alonso, e o Alonso ficando atrás do Petrov, e daí o
o André Stella falava use your talent, porque ele não tinha mais o que falar para o Alonso. Né? Gostei do sotaque, Ju. Gostei do sotaque. Use your talent. E eles. Mas você acha que o Piastri está melhor mesmo e pode colocar o Norris no bolso, pelo menos nessa fase do campeonato agora? O Norris tem cura, Fernando? Tem. Sobra. É muito jovem, então quando você é jovem, tudo tem cura, né? Quando você tá na minha idade, nada tem. Cortou o dedo e você foi pro hospital. E o segundo é que ele quando o cara não tem cura na minha, não sou psicólogo, não é? Não tem cura na minha experiência, não é nem na minha opinião. É quando tá para baixo e não quando tá para cima. É quando o cara é cabeça ruim. O Norris, parte do que está derrotando ele é o tanto que ele é cabeça boa. Ele assim, você já viu essa expressão que ele usa? I was driving like a Muppet. Uhum. O Muppet é do Muppet Shows, né? Mas só ele, que eu nunca vi ninguém usar nesse contexto. Nossa, tô guiando que nem um idiota. Ele chama o engenheiro de Muppet também, né? Às vezes ele fala, ele usa essa expressão. Usa isso, então, que é como se fosse o seu idiota, um jeito de falar mas é de um jeito meio... É um idiota autoestima, né? Um idiota falando assim, meu, que Muppet, entendeu? Que tonto, né? Que burro que você fez, que tonto. E a minha experiência é que a pessoa que tem esse lado construtivo da crítica não vive a crise, vive a solução, eu acho. Nos negócios, na vida, no esporte, na corrida, acho que é assim. Se você não tem o espírito crítico, por exemplo, acho mais perigoso o caso do Hamilton, que já deu bandeira 2 vezes, acho que eu desaprendi de guiar, né? Acho que eu preciso de uma neurocirurgia, né? Esse caso eu acho mais perigoso. Esse cara foi um cara que nunca gostou de simulação, nunca gostou de fazer nada. É talento, inclusive quando ele passa do kart para os carros, ele vai para aquela ART que ganhava tudo, ainda ganha bastante, mas ganhava tudo, né? O cara que era o engenheiro-chefe lá, o Steve, que aliás faleceu de câncer, ele falava assim, eu nunca vi um cara mais greso, mais cru na minha vida. Imagina. A gente disputou 2 anos depois, eu era manager do Nelson, a gente disputou o campeonato com eles, né? E, aliás, nem era uma situação, o Nelson corria para a gente na 1GP, aí a gente, enfim, eles tinham a equipe Piquet de Fórmula 2, que não se comparava com a arte e estrutura, mas nem de longe. E o Nelson levou o Hamilton até a última corrida da GP2. Eles largaram lado a lado, quem ganhasse ganhava, na última corrida. E sendo que cada um teve do tipo assim, largou e quebrou a embreagem, teve DNF dos 2 lados. Então, o negócio do Hamilton, por exemplo, é essa história que eu estava falando, voltando tudo no que a Ju tinha perguntado, negócio do Gil, essa história do você tem que fazer o piloto guiar o carro ou o carro guiar o piloto? Que é um drama hoje em dia. Em corrida, em geral, já passou para a Fórmula 2, para a Fórmula 3, hoje em dia, com um jovem piloto, você fica na dúvida, assim, eu deixo esse cara exprimir o talento dele ou eu ponho o carro mais rápido que tem para ele andar? Porque às vezes tem aquele cara tipo o Alonso é esse cara, né? Aquele carro, pega vídeo do Alonso de 2005, 2006, o campeonato que ele ganha, o Alonso fez uma coisa maior do que o Max faz hoje em dia, em termos de dar pau no companheiro de equipe, porque ele teve 17, não sei quantos foram. Era meio segundo, era o mínimo. Meio segundo era assim, tá tomando só meio do Alonso, entendeu? Agora, vai olhar o vídeo. O cara vira o volante do carro, você acha que ele vai atropelar? Não é a zebra, é o guarda-reio e o fotógrafo, né? E o bandeirinha. Então, assim, o carro não tem frente. É o oposto do Max, né? O carro do Max não tem traseira. O carro do Alonso não tinha frente. Só que ele tinha 2 daquele tamanho e virava o carro e acreditava que o carro ia, aí ele ia apontar. Só que daí eles se encontravam apontado antes e eles tinham o melhor controle de tração disfarçado da Fórmula 1. Todo mundo tinha, era proibido, então todo mundo tinha, porque era proibido, como tudo na Fórmula 1, que não é a Alpine que não está à venda, né? Não está à venda, igual está à venda, né? Então, sempre à venda. Exato. Então, assim, não tinha o controle de tração. Só que o da Renault, ele fazia aquilo que ele antecipava a curva, que fala, né? Ele se encontrava antes do meio da curva, apontado para a saída. Metia o pé, não tinha que pegar. Ele carregava aquela vantagem a reta inteira. Então era meio segundo, era pouco, entendeu? Então essa coisa do cara versus o carro, cara, essa é complicada. Essa é complicada. E aí acho que na McLaren não tá acontecendo isso.
McLaren, eu ainda acho que o carro é bom, tem um sweet spot muito grande, que a vantagem dele sobre a Red Bull hoje não é a performance, é o sweet spot, né? A largura do muro que você está andando em cima. O Raul Boesel, vocês lembram do Raul A Boesel? janela de funcionamento, né, que eles É a falam, né, a janela janela, da isso. McLaren. Mas a gente fala em corrida que se você não está correndo, if you're not running on the edge, you're taking too much space. Se você não está correndo aqui, ó, você tá ocupando muito espaço. Você tem que ser capaz de correr aqui, ó, na linha. Cai para um lado e cai para o outro. É a vertente, né? Fio da navalha. Esse é o carro rápido, esse é o fio da navalha. Eu não lembrava a expressão em português. Então, eu ia falar do Raul Boesel, né, que foi um piloto de Fórmula 1. DJ Raul Boesel. Vencedor de Fórmula Indy e tal, um cara também muito amigo, morava em Key Biscayne, como morava o Emerson, como morava eu, como morava o Chris, morava todo mundo, o Tony morou lá, todo mundo morou lá. Entre Key Biscayne e Miami tem 2 pontes, uma das pontes ela é gigante, porque passa o barco embaixo sem abrir, passa barco grande embaixo sem abrir, então ela é gigante. E a gente fala que é a única subida que tem para você treinar em Key Biscayne, porque Key Biscayne é chato que nem uma panqueca. Então o cara que corre de bicicleta vai sempre na ponte, subir a ponte, descer a ponte, subir, os caras ficam fazendo o circuito. Esse Raul tinha um treinador louco, tipo Nuno Cobra, eu acho que não lembro nem se era o Nuno, o filho do Nuno, mas acho que era um outro maluco. E ele corria até a polícia proibir no parapeito da ponte. Ele ia correr no parapeito da ponte, que era treino mental. Se caísse, morria. Se caísse pro lado esquerdo, morria. Se caísse pro lado direito, provavelmente morria. E ele corria na ponte, a polícia proibiu. A polícia catou ele um dia e falou assim, se pegar de novo é cana. Ô, louco. Mas o piloto não é normal, né? Não tem nenhum que é normal. Nenhum. Ainda bem, por isso que a gente curte. Né? Fernando, Miami está chegando aí. Miami é um projeto que a Liberty conseguiu emplacar, né? A corrida dela em 2017, ela que conseguiu colocar essa corrida lá, mais uma corrida de sprint, o segundo sprint do ano. Em termos de negócio, funcionou? Sucesso, né? Eu acho que a resposta é quase que ao contrário, né? Miami é uma das 3 condições que aquele Sean Brattis, que foi o cara que também, só por coincidência, criou o Drive to Survive, e a terceira nós vamos falar daqui a pouco, foi uma das 3 condições que ele impôs para falar assim, ó, eu quero entrar, eu não vou ser o Chief Marketing Officer, eu detesto o cargo com C, porque eu não sou chefe de ninguém, eu sou parte de uma equipe, eu vou montar uma equipe, eu só quero 3 coisas. Eu quero ter liberdade de fazer o que eu quiser no digital, eu quero ter liberdade de gastar uma fortuna com um conteúdo que todo mundo vai odiar, os fãs, e eu quero fazer mais corrida nos Estados Unidos. E mesmo que a gente perca dinheiro, mesmo que a gente faça um modelo diferente e tal. Só aí, o cara pediu 3 coisas, ele falou assim, eu só vou ficar 3 anos, hein? Aliás, ficou 4 anos e meio por causa da pandemia. Esse cara aqui é outro que eu conheço há 20 e tantos anos, ele, imagina, é um cara da minha idade, ele é 3 meses de diferença de mim, ele tem 64. E ele foi o cara que fez a revolução digital na ESPN nos Estados Unidos, né? Fazendo isso, né? Deixando o ego em casa e contratando 20 caras de 20 anos que sabem fazer. Então ele faz isso, ele faz o Drive to Survive, que é o que todo mundo fala, caramba, o Drive to Survive revolucionou a Fórmula 1, ganhou o público jovem, ganhou audiência nos Estados Unidos, ganhou audiência aqui e tal. Não. Foi um composto das 3 coisas, é ganhar e reter, né? Porque você ganhar e depois reter que é o problema. Então, assim, a segunda coisa que ele fez foi essa história. A corrida de Miami foi um drama, assim, era para ser na frente da Bahia, no Bayfront, lá, tal, não sei o que lá. Ia passar numa ponte, água dos 2 lados, ia ser cinematográfico, os iates, ia ser um negócio assim, uma Mônaco, Singapura, assim, né? E hoje em dia Abu Dhabi. Mas eles não conseguiam os permits, né? Nos Estados Unidos a lei é muito feroz de o que o cara pode pedir para você fechar a rua, né? O cara que tem a loja lá fala, não, você vai fechar a rua, eu vou perder $2 milhões por dia. Vai perder 100 mil. Aí daí, até você provar, até você fazer 48 permits, fazer corrida de rua nos Estados Unidos é complicado. Eles fazem 2 hoje em dia, né? Porque gostaram do modelo. Só que a segunda é diferente, porque o grande sócio deles na segunda é o Las Vegas Convention Visitors Bureau. É a agência de turismo, a SP Tours nem sei como é que chama SP Tours hoje em dia, de Las Vegas, né? É o e eles gastaram uma grana lá também para comprar aquele terreno, né, em que é o paddock e tudo, então tem uma contrapartida bem forte para Las Vegas. Primeira corrida da história que a Fórmula 1 é dona, né? E Miami, assim,
quando entra Miami, ou seja, quando entra o Brett, na verdade, você tinha 18 corridas, talvez 19, e o modelo econômico delas era assim, se você tirasse Mônaco, Brasil, Singapura, acho que tinha 4 que o modelo econômico era diferente. O resto era tudo mais ou menos igual. Pagou o FII, você tem a arquibancada, eu tenho o Paddock Club, você tem o título, eu tenho todas as outras curvas. É assim, era difícil refazer o dinheiro. É por isso que a Fórmula 1 migrou de lugares tradicionais para lugares onde tinha um governante que pagava para ter a propaganda do país, tipo Jogos Olímpicos, né? Jogos Olímpicos é um negócio maravilhoso, mas perde-se dinheiro para promover. Né? Você investe dinheiro, não é que perde, você investe dinheiro. Não vai dar lucro. Não vai dar lucro. Então, quando muito, se você fizer direito, vai dar legado. Então, o que eles fizeram em Miami foi revolucionário do ponto de vista do modelo econômico, etc. E esse Steven Ross, quando ele decidiu, vou fazer no estádio, ele ia fazer o estádio e mais umas ruas ali em volta, né? Começou a já dar pau de fechar as ruas. Imagina, um bairro que ninguém ia perder nada fechando a rua, não tem nem passar. Se fosse lá ao meio-dia, você não era atropelado, você podia deitar no meio da rua, e, se não fosse dia de jogo. E por isso que construíram o estádio lá, né? Você faz essas coisas grandes num lugar de menos valor, você atrai o valor, né? E de menos tráfego e tal. Ele comprou toda a terra, ele também fez isso, que nem a Fórmula 1 fez em Las Vegas, ele acabou comprando, só que o Miami ele comprou tudo. Todas as ruas por onde passa, tirando um cruzamento que ele só fecha na hora do treino, ele abre, dá pra você passar, você passa no meio da curva, né, que você sai. Aí é essa aí. Aqui tem um cruzamento ali que eles não fecham, que é lá pro outro lado, lá perto da ponte, lá atrás nessa foto. E esse é o lado que a gente não fica do estádio. E aí, então ele cria Miami, né? Que foi um modelo econômico diferente e tal. E respondendo a sua pergunta, eu falei na época pro Tom Garfinkel, que é o CEO de Miami, que é um cara que veio, imagina, ele foi estagiário na Newman Haas, quando o Christian corria na Newman Haas. Ele trabalhou para Texaco. E aí ele fala, corrida, você pode achar que é uma grande família ou um grande clube, mas as pessoas se conhecem há muito tempo, entendeu? E são sempre as mesmas pessoas. E ele falou para ele, eu quero ver o 5º ano, então. Eles estão, né, praticamente, acho que esse aqui é o 6º, até de repente, não sei se é o 5º ou 6º. Você sabe, Ju? Acho que é o 5º ano, né? Acho que eles começaram... E 2021, acho que eles começaram, 21 ou 22. E foi uma corrida que a primeira foi meio... O evento em si estava meio engatinhando, mas eles melhoram muito a cada ano, tanto que eles foram votados no ano passado pelos promotores como a melhor corrida do ano, em termos de promoção. Né? Realmente, uma corrida que, como você falou, né, era para ser no Downtown Miami, acabou lá no estádio, todo mundo, o que é isso? Eles tentaram, acho que uns 18 circuitos diferentes, o circuito em si deixa a desejar, mas para os americanos o que conta é o evento, e é um baita evento, o CGP de Miami. E a outra coisa que eles revolucionaram foi isso, você não tinha espaço para arquibancada, uma corrida típica, se você tinha a cada 100 pessoas, 85 estavam em arquibancada, das quais metade mais ou menos coberta, 15 estavam num lugar que era um pouquinho melhor, tipo uma hospitalidadezinha do promotor e tal, das quais 5 estavam no Paddock Club. Então, em 100 mil pessoas, teria 5 mil no Paddock Club, 10 mil em hospitalidades locais, e que tem uma comida melhorzinha, tem uma cobertura dos elementos e tal, e 85 mil na arquibancada, né? Das quais metade coberta e legal, o resto meio no elemento. Ventou, caiu o negócio, aquelas coisas, né? Temporário. Eles colocam, no primeiro ano, eles colocaram 85 mil pessoas lá, tinha mais da metade, tinha 50 mil num lugar coberto com comida boa e bebida boa. Mudaram o modelo. E cobraram, né? Arrebentaram de cobrar. Então, assim, nós nunca vamos atrair o número de pessoas que Austin atrai, que dá 300 e tantas mil no fim de semana, mas nós temos que cobrar mais caro, então vamos oferecer mais. Tem que oferecer mais. Então, eles mudaram isso, eles revolucionaram isso. Ju, você fala no primeiro ano foi assim, eles reconstruíram aquele prédio do Paddock, reconstruíram no segundo ano. Uau. Foi um negócio foi uma mudança de 150 milhões de dólares. O delta de o que você gastou versus o que você teria gasto foi 150 milhões de dólares. 150. Imagina, acho que Interlagos você reconstrói inteiro por 150 milhões de dólares. Entendeu? Esse estádio é do Miami Dolphins, né? É o estádio do Dolphins, que foi construído aí poucos anos atrás
com um trato com a prefeitura. Os estádios por exemplo, de beisebol, geralmente, por exemplo, o estádio de beisebol de Miami é um elefante branco. E a prefeitura gastou dinheiro público com aquilo, porque é um negócio de diversão pública e tal, não sei o que lá. Então tem uma fórmula de retorno, é meio que não sei, tem tem um em São Paulo aí que é assim, né, que foi feito para a Copa e que não é de ninguém, aquela confusão, né, e de futebol. Então, assim, esses de NFL, não. A tendência hoje da NFL é o time comprar aí pega aquela história, lease de 100 anos da área, né, porque era uma área realmente que não tinha grande interesse, é ao contrário, revitaliza a área, né, você melhora aquele lugar, porque você traz isso, você traz negócio, você traz a lanchonete, você traz o cara, você traz um monte de coisa para lá. E eles levam evento, eles têm o tênis hoje é lá, né? O tênis era em Key Biscayne, onde eu morava. Eu morei 20 anos em Key Biscayne. A gente ia de bicicleta no torneio de tênis da ATP, imagina, vi Sampras, Gassi, todo mundo jogar assim de bicicleta, entendeu? E agora não é, agora é nesse estádio, nesse lugar, como a Ju falou, que não é exatamente o lugar mais chique de Miami, entendeu? Não. E a terceira E tem uma coisa muito legal. Só um detalhe, só para falar a última coisa sobre Miami, que tem um ingresso que chama Campus Pass, né? Que você não vai para arquibancada nenhuma, mas você pode ficar dentro do estádio e pode subir lá em cima do estádio e ver a pista inteira lá de cima do estádio. E aí dentro do estádio você tem lugares para comer, para sentar, e no estádio você pode ficar assistindo ao paddock, porque o paddock fica dentro do estádio. Então, eles fizeram um milagre com o que eles tinham ali, com o estádio no meio, e por isso que é um evento que chama muito, muito a atenção. Eu estava falando do Sean Bratches, né? Ou qual que é o terceiro esse argumento aí. Fizeram limonada, pegaram o limão e fizeram limonada, né? E era um lugar ruim para fazer a corrida, virou um lugar ótimo para fazer a corrida. Tem acesso fácil, não pega trânsito, tem um monte de vantagens. E o show que ele criou também foi o seguinte, né? Que é uma coisa que não se fala, porque acho que nem pode falar, nem sei se eu podia falar aqui, mas é assim. Ele tenta internamente, Ju, você deve lembrar claramente a política do Bernie quanto a digital e social, era assim, como é que é? Esse negócio não paga direitos? Tô fora. É de graça para quem? De graça para os outros, né? Para mim tá custando dinheiro, tá tirando do outro. Então dane-se, não vamos fazer essa pagaria aí. Então não se fazia digital, isso era super restrito. Você levar uma câmera na Fórmula 1, você ter aquele stickerzinho custava a ira de Deus, né? Assim, era um negócio assim. Nem os pilotos podiam postar, né? Era um absurdo. Isso, e aí ele muda aí. Então ele começa comendo pela beirada, bem de mineiro, assim, né? Ele vira e fala para a equipe dele, sem nenhum e-mail, sem nenhum texto. Ele mandou SMS pros caras. Falou de boca, pro Frank, pra Ellie, falou assim, é o seguinte, vocês vão para cada piloto, para cada chefe de comunicação de equipe, vocês vão falar assim, ó, pode postar o que você quiser, que nós vamos olhar pro lado de lá. O cara vai te falar, mas peraí, cadê a autorização? Não quero me encrencar. Não vai ter autorização. Eu tô te falando que o meu chefe falou que você posta o que você quiser e não acontece nada. Então foi uma revolução silenciosa. Ele liberou as câmeras, liberou o lado da pista, né? Você não podia virar a câmera, ninguém sabe. E, aliás, eu nem sei se eu devia falar aqui, mesmo tomar expor do Stefano. O Alan veio me dera pro Stefano e eu tava expor. Mas assim, a grande criação dele, e que, aliás, não mudou até hoje. Eu, no ano passado, em novembro, tive uma briga assim de escolher de discutir o assunto perto do ar-condicionado para poder gritar com o Ian Holmes, que é o cara dos direitos da Fórmula 1, sobre um cliente que fez um receptivo, que gastou uma fortuna com a Fórmula 1. E aí postamos o vídeo e tal, tudo dentro das normas, tudo, né, feito nos trinques para ser nas normas, mas claramente explorando o fio da navalha das normas, né? Menos de 2 segundos isso, 18 frames por segundo aquilo, e não é vídeo, é still, papapá no contexto do vídeo. Né? Então, até hoje, a regra é muito severa. Só que ninguém segue a regra. Tudo bem. Então, quando entrou a Emily, deu pau de cara. A terceira corrida da Emily falou, mas como é que é isso aqui? Como é que rola isso aqui que a gente vendeu não sei o que para não sei quem? Eu falei, não pergunta, deixa fazer e vai embora. O cara embaixo que ficou da gestão anterior falou, pergunta não.
deu certo, é o que dá certo. Então, isso provavelmente gerou um asset muito maior para a Fórmula 1 do que o Drive to Survive. Claro. Né? Fernando, para a gente... só para a gente já está chegando ao final do nosso tempo de gravação aqui, do nosso tempo de programa. Você acha que assim, nos Estados Unidos o automobilismo, a NASCAR é muito forte, né, a Indy sempre tenta ocupar um certo espaço e tal, e a Fórmula 1 aparentemente está crescendo lá. Você acha que esse crescimento vai até onde? Vai até, como tudo na vida, vai até onde eles souberem investir, né? Como é que é? Tem um famoso promotor americano que falava assim, ó, build and they will come. Construa que eles vêm. Sobre quando ele foi o cara que começou a construir estádios gigantes e não sei o que gigante e tal. E falou assim, construa que eles virão. Que os caras falaram, você tá louco? Vai construir isso aí, depois os caras não vêm mais e faz o que com isso aí, entendeu? Que hoje está acontecendo um pouco, por exemplo, nos grandes estádios da NASCAR. Tem um famoso que durante 75 anos ele só cresceu, aí parou de crescer, e aí o ano passado, pela primeira vez, eles tiraram um pedacinho da arquibancada. Porque o cara não aceita mais, por exemplo, o padrão de arquibancada, padrão FIFA, que falava aí pro futebol, por exemplo, o padrão de arquibancada americano é assim, o cara não quer pular mais de 2 pessoas para ir no banheiro. Então tem corredor a cada 4 cadeiras. Tem não sei o quê, tem que ter um lugar, começou a chover, tem que ter um lugar para ir embaixo, por norma de segurança. E se tem raio? Você vai pôr o cara no estacionamento? Tem que estar embaixo. E tem que ser aterrado. Tem que ter não sei o quê, tem que ter isso, o banheiro tem que ter não sei o quê, o trânsito. Então as normas, hoje, da Fórmula 1, atendem ao público americano, né? Que é um público fanático. Por exemplo, a Copa do Mundo com maior... Me corrijam se eu estou errado, que eu não sei a última aí. Mas a Copa do Mundo de futebol com maior público nos estádios ainda é aquela nos Estados Unidos, para a qual eles construíram exatamente 0 estádios. 0 estádios. Eles usaram estádios de universidades. Inacreditável, né? Então não dá para comparar, Marcelo, a realidade americana do esporte. Vou dar 2 dados para vocês. A gente fala da NASCAR e da Fórmula 1. Né? A Fórmula 1 é imensamente maior como negócio que a NASCAR. Mas já foi lá atrás... Quando o Bernie vendeu com uma avaliação de 8 bi, na verdade valia uns 5. Os caras aceitaram pagar 8, porque eles falaram assim, a gente vai fazer virar 15, dane-se. Eles não pagaram. E hoje é avaliado em 30. Você vê. Então é assim. Mas quando seria 5 bi mais ou menos a avaliação da Fórmula 1, NASCAR era 3,75. Né? Tava ali. Né? Hoje você vê, deu esse salto. Gestão americana. Por quê? Primeiro é o comercial. É aquela história e segundo é tratar bem o fã, né? É ir aonde o fã quer ir, né? É o social, é a arquibancada, é a comida boa, é o fazer o que o fã quer. Então, por exemplo, mas o mercado potencial, Marcelo, respondendo a tua pergunta de sustenta ou não, o mercado americano é inacreditável o que ele sustenta, né? Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos. Os direitos de TV da NASCAR, pelos últimos 13 anos, renderam 822 bi por ano. Desculpa, 822 milhões por ano. 822. A Fórmula 1 no ápice, teve um ápice logo antes do Eccleston vender. Ele vendeu quando começou a baixar, quando o modelo de TV paga não estava dando certo. E aí sobe de novo com a Liberty, está meio estável porque eles tiraram esses direitos de digital de todo mundo para criar o F1 Pro, que hoje é uma receita... É um percentual grande da torta deles. Então, Fórmula 1 por ano nunca chegou a 800. A NASCAR durante 13 anos deu 822 de média. Sabe quanto é para os próximos 7 anos da NASCAR? 1,1 bi a média. Já assinado, feito. Sensacional. Eu vi que deu encerrado aqui. Sensacional. Não, mas a gente finaliza aqui. Tá. Tem um outro negócio que é assim, a FIFA, a Copa do Mundo de Futebol, vai aumentar o número de partidas para aumentar o direito de televisão. Porque se você pegar uma fração está expandindo para outros países para isso também. Se você pegar uma fração da NFL, o Monday Night Football, e multiplicar por 4, porque não é a cada 4 anos, é mais dinheiro do que a FIFA. É ridículo. O mercado aqui é ridículo, desculpa. Não dá para entender. Que papo bom demais. A gente ficaria umas 4 horas aqui conversando com o Fernando Paiva, né, Ju? E eu com vocês. Dizia o fabuloso Paul Newman, uma entrevista só é tão interessante quanto o entrevistador.
Olha aí. Oh. Tá certo. Fernando Paiva, obrigado mais uma vez pela presença, pelo teu tempo com a gente aqui, com o fã de automobilismo que está com a gente aqui no UOL. Muito legal conhecer ainda mais a tua história. Parabéns por tanta coisa que você fez e faz ainda pelo mundo da velocidade. E até uma próxima, porque a gente precisa continuar esse papo aqui em algum outro pole position, não é verdade? Bora, bora. Vamos quando der qualquer treta no campeonato, aí a gente toma o assunto de novo. Ju, nos vemos na quinta, Ju? Nos vemos na quinta, com certeza. Um prazer. O Fernando falou: olha, quando você me chamar, eu não quero falar muito sobre mim, não sei, mas não tem como, né? É muita história, muita coisa boa, viver muita coisa. Tá convidado, com certeza. A próxima treta, vou chamar. Isso aí. Boa viagem para Miami, hein, Ju? Bastidores, não personagem, não protagonista. Abraço para vocês aí. Abraço para todo mundo. Obrigado aí. Valeu, Fernando Paiva, valeu, Juliane Serrazoli. Tá terminando mais um Pole Position, que pena, mas a gente volta em breve. Miami vem aí com muito mais papo sobre Fórmula 1, porque aqui no Pole Position você chega primeiro. Valeu, até a próxima.